Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo que a aula já vai começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina. Vamos lá? MF, professor Antônio Mazei, dia 10 de setembro de 2020. Hoje é quinta-feira. Bom dia, muito bem. Vamos para a rotina. Teremos aula de número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 6, 7 e 8. 2. Matemática, estudo das páginas 7 e 8. 3. Ciências, estudo das páginas 22, 23 e 24. Vamos localizar a data no calendário. 10 de setembro, quinta-feira. Muito bem. Aula de língua portuguesa. Então, ontem nós começamos, a atividade de língua portuguesa com a leitura, entrou na roda, de alguns textos na página 6, Então, nós temos aqui o primeiro texto, que é um bolo de fubá cremoso, o segundo texto, com o título O Menino Maluquinho, e o terceiro texto, A Cesta de Doces. Muito bem. Então, vamos utilizar destes textos para a correção da atividade de hoje, certo? Vamos lá. Página 7. Letra A. Observando o formato dos textos, é possível identificar a que gênero eles pertencem? Sim. B. Os textos pertencem a gêneros iguais ou diferentes? Diferentes. 2. Leia e copie o título dos textos. Ao lado, escreva que gênero cada um pertence. Lembrando que gênero é o tipo do texto. Vamos lá. Texto 1. Com o nome bolo de fubá cremoso. O gênero dele é uma receita. Texto 2. Aprenda a fazer o pão de queijo do menino mineirinho, maluquinho. Aqui nós temos, o gênero textual história em quadrinhos, HQ. Texto 3. A Cesta de Doces. Gênero textual, um poema. Então, nós temos aqui 3 textos com 3 títulos diferentes e 3 gêneros diferentes também, que eu trouxe. Lembrando que gênero é o que? É o tipo do texto. Continuando. Correção da atividade da letra A. Analisando os títulos, é possível saber o assunto tratado nos textos? Sim. B. Esses textos tratam de que assunto? Ambos falam de alimentos. C. É possível saber qual é o suporte de cada um deles? Ou seja, o local onde podem ser lidos? Sim. D. De acordo com os textos apresentados, ligue os gêneros aos suportes em que forem apresentados. Então, nós temos a história em quadrinhos, em revista, receita em livro e poema em livro também. E a atividade de hoje, vocês vão fazer o quê? Nós temos aqui a história em quadrinhos, o menino maluquinho, Aprenda a fazer o pão de queijo, do menino mineirinho, maluquinho. Então, vocês vão fazer a leitura aí na casa de vocês.
Podem fazer leitura silenciosa, mas também vocês podem fazer leitura em voz alta para alguém. É bom para vocês treinarem a leitura, certo? E depois que vocês realizarem essa leitura, e sempre leitura atenta para entender o que o texto está dizendo. Se você leu uma vez e não conseguiu, leia mais vezes, certo? Para que vocês depois também possam realizar a atividade da página 8. Número 4. Sobre a história lida, responda as questões. A. Quem é o personagem principal? B. O que ele está fazendo? C. A quem ele está ensinando a fazer pão de queijo? D. Para que ele está fazendo pão de queijo? Então, vocês vão responder essas perguntinhas lá no caderno de classe, né? Logo abaixo da rotina. Não esqueçam de escrever língua portuguesa, a atividade da página 8, copiar a atividade 4, né? E copiar as letrinhas para logo abaixo vocês responderem, certo? Muito bem. E continuando a atividade, né? Vocês vão agora observar aqui na atividade 5 este trecho, né? O menino maluquinho aprenda a fazer o pão de queijo do menino mineirinho, digo maluquinho. Para depois responder as perguntinhas. Vamos lá. Letra A. Circule as palavras conforme a legenda. Então, vamos lá. De vermelho, o nome do personagem principal. De azul, o título da história. Muito bem. B. Sublinhe nesse texto a palavra que aparece entre vírgulas. Sublinhar é você passar um traço logo abaixo, certo? Muito bem. C. Você já usou essa palavra? Com que intenção? Então, escreva aqui abaixo. D. A palavra digo, nesse contexto, foi usada de propósito ou o autor errou o nome do personagem. O que vocês acham? E. De que estado brasileiro o pão de queijo é um alimento típico? F. Por que o autor utilizou a palavra mineirinho no lugar de maluquinho? O que vocês acham? Então, faça a leitura, né, da história em quadrinhos, pense e responda as atividades com muita dedicação. Aula de matemática agora. Vamos lá? Trouxe para vocês a correção da atividade da página 7. Vamos lá? 3. Os triângulos também podem apresentar formas diferentes. Meça os lados desses triângulos e registre as medidas encontradas. Então, na aula passada nós falamos dos quadriláteros, que tem 4 lados, os triângulos têm 3 lados, né? Se vocês observarem todos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porém, então, aqui se fazer a medida, cada um tem 3 lados, com 3 centímetros, né? Aqui já não. Aqui este lado tem 4, este tem 4 e este tem 3 centímetros. Aqui nós temos esse com 4, este com 5 e este com 6 centímetros, certo? Depois vocês iriam fazer o quê? Pintar conforme a medida que vocês encontraram. Então, vamos ver aqui. De laranja, o triângulo com 2 lados de mesma medida. Então, qual que nós temos? Nós temos este aqui. E se você observar, ele tem deste lado 4 e deste lado 4 centímetros também. Então, ele tem 2 medidas iguais. Continuando. Triângulo com todos os lados da mesma medida. Então, qual que nós temos? Este aqui. Se você observar, cada um deles tem 3 centímetros. Certo? E triângulo com todos os lados de medidas diferentes. Então, nós temos este aqui. Muito bem. Então, vamos relembrar? Vou pintar de laranja este daqui. Vou pintar de verde este daqui. E vou pintar de azul este daqui. Ok? Então, vocês pintam aí. É que a professora aqui não consegue fazer essa pintura, por isso que eu não trouxe. Vamos lá, continuando. Agora é o momento da atividade de hoje, da página 7. Preste atenção. Observe os quadriláteros a seguir. Então, todos têm 4 lados.
E complete a tabela a seguir com a letra correspondente ao nome de cada quadrilátero. Então, cada quadrilátero ele tem um nome, certo? Depois eu vou encaminhar para vocês um material de apoio para ajudar, né, nessa atividade. Aqui nós temos o nome dos quadriláteros. Nós temos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio, né? Aí nós temos logo abaixo as letras, onde vocês vão colocar qual letra ali, qual figura, né, é o quadrado. Qual que é o retângulo? Qual que é o paralelogramo? Qual que é o trapézio? Sempre olhando a letra da figura acima, certo? Bem simples essa atividade. E continuando agora, atividade 2, da página 8. Marcelo desenhou uma sequência de figuras planas em seu caderno. Observe a sequência, certo? Assinale com um X o próximo termo dessa sequência. Então, vamos continuar a sequência. Qual seria o próximo aqui? Um quadrado, um trapézio ou um paralelogramo? Qual figura seria? E que cor seria essa figura? Amarelo, verde ou vermelho? Então, observe a sequência e marca um X. Qual seria o próximo? Atividade 3, da página 8. Preencha a tabela a seguir com as informações sobre as figuras planas representadas. Então, nós temos aqui a figura plana. Você vai preencher abaixo o nome de cada uma delas. Depois, vocês vão preencher o número de lados. Quantos lados tem, né? Então, observando que os lados aqui eu trouxe até um apoio para vocês. É o que está em azul. Ó, isso é lado, certo? Então, observando aqui o apoio que a Pro trouxe, quantos lados tem cada figura, depois o número de vértices, lembrando que vértice é o que? É cada cantinho, ó, certo? Vocês podem fazer essa bolinha aqui também nas figuras para facilitar na contagem de vértices, certo? Muito bem. O que você observa em relação ao número de lados e vértices de cada figura plana? Então, vocês escrevam aqui que vocês conseguiram observar. 4. Bruna começou a pintar esta faixa decorativa seguindo um padrão, né, uma sequência. Descubra qual é o padrão e termine de pintar a faixa. Quais figuras geométricas planas foram representadas nessa faixa aí? Escreva logo abaixo, certo? Então, essa atividade é matemática. Agora, vamos finalizar com a aula de ciências. Trouxe para vocês um texto sobre o desgaste do solo, da página 22. Vamos lá? Apesar da extrema importância do solo para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso. Muitas vezes, ao preparar um terreno para o plantio, são realizadas queimadas. Além de poluírem o ar, as queimadas provocam a morte de diversos seres que vivem no solo. O corte de árvores, conhecido como desmatamento, para o uso do solo na agricultura e na pecuária também prejudica o solo. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção para o solo. Quando perde sua cobertura vegetal, o solo fica sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e carregá-lo de um local para outro. O processo de desgaste do solo é chamado de erosão. Então, olha só essas imagens, que cenas tristes, não é mesmo? Então, crianças, e aqui eu trouxe mais um pouquinho para falar do desgaste do solo. Neste textinho que eu li, eu falei sobre erosão. Vou ler um trechinho para vocês, explicando um pouquinho o que seria essa erosão. Quando a vegetação é retirada de locais altos, como a encosta de uma serra ou de áreas próximas de um morro, a erosão se torna um problema ainda maior. Sem árvores, né,
para segurar as partículas do solo com suas raízes, as chuvas e ventos fortes podem causar o deslizamento de terras. A gente vê muito disso, né, em jornais, não é mesmo? Que ocorre muito desse desastre natural. Então, continuando ainda, nas cidades, o solo é coberto por pedras ou concreto, como em muitas ruas e calçadas. Nós podemos ver isso na nossa cidade, não é mesmo? Isso impede que a água da chuva penetre no solo, aumentando os riscos de alagamentos. Agora vocês descobriram por que isso acontece em muitas cidades, não é mesmo? Ainda, né, continuando o texto, em muitos locais é possível ver o lixo jogado sobre o solo. Além de contaminar o solo, o lixo prejudica a qualidade da água que existe debaixo dele, as águas subterrâneas. Então, nós temos aqui, né, outra cena não muito agradável, né, a quantidade imensa de lixo poluindo o solo, né? E com todos esses desastres que nós estamos vendo aqui, tem algo a ser feito? Tem. Nós, seres humanos, devemos tomar cuidado com esse solo, né? Já que ele é tão importante assim para nós. Então, vamos agora conhecer um pouquinho sobre os cuidados com o solo. O solo tem grande importância na vida dos seres vivos e por isso precisa ser cuidado. Observe alguns cuidados que devemos ter com o solo. Então, nós temos aqui, separe o lixo para que ele possa ser reciclado. É um dos cuidados. De preferência, a vegetais cultivados sem uso de agrotóxicos. Na hora das compras, dê preferência a produtos de empresas que se preocupam com o ambiente. Espalhe as boas ideias de cuidado com a natureza. Use restos de vegetais como adubo para deixar o solo mais fértil. Então, aqui vão de algumas dicas de cuidados, né? Cidadania todo dia, página 24. Então, vamos continuar falando sobre o assunto. Com o aumento do consumo de produtos industrializados, as pessoas passaram a produzir cada vez mais lixo. A primeira atitude a ser tomada é procurar diminuir a produção de lixo. Nesse sentido, as principais ações costumam ser chamadas de 3 R's. Primeiro R, qual seria? Reduzir. O que seria reduzir, professora? É diminuir a quantidade de lixo produzida. Para isso, algumas ações são importantes, como preferir sacolas retornáveis para evitar o uso de sacolas plásticas e usar canecas em vez de copos plásticos, sempre que possível. Então, esta é a primeira dica do primeiro R. O segundo R, reutilizar. O que seria reutilizar, professora? É dar uma nova utilidade a materiais que seriam jogados no lixo. Alguns produtos descartados podem ser reutilizados, como uma garrafa de PET, que pode ser transformada em um porta-lápis. Olha só que bacana, crianças, a ideia que trouxeram aqui. E também nós temos reciclar, é usar o material de um produto para fabricar novos produtos. O papel, por exemplo, pode ser reciclado várias vezes. A reciclagem é um processo industrial, mas podemos contribuir com ela separando os materiais para a coleta seletiva. E isso nós temos em nossa cidade, não é mesmo? Então, a atividade de hoje é da página 24, né? O que você e sua família têm feito para diminuir a quantidade de lixo que produzem diariamente? Então, essa atividade vocês vão fazer lá no caderno de classe, né? Não esqueça de escrever atividade de ciências da página 24, copiar aqui antes de vocês responderem a perguntinha, certo? E vocês podem trazer um lindo desenho também para ilustrar a resposta de vocês, ok? Esta é a aula de hoje, crianças. Aguardo as atividades de vocês. Tudo muito bonitinho, tudo lindo, com capricho, certo? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!